Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Félix, tá? Eu sou professor dessa nova disciplina que vocês vão fazer, que é uma disciplina de engenharia. Porém, a gente vai adaptar para a área de contabilidade, né, para facilitar a vida de todos. A matéria que eu vou ministrar para vocês é de processo de fabricação, tá? Até a Márcia já está utilizando um pouco desses processos com a gente lá, né, Márcia? Com a impressão 3D, que é um dos processos novos que estão sendo cada vez mais utilizados na área da indústria, né? E hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre o processo de fabricação, tá? O que seria processo de fabricação na concepção de vocês? De pronto, assim, processo de fabricação é isso. Processo de fabricação, para mim, seria algum desenho do que vai ser produzido. Uma sequência definida, não é nada disso. O desenho... Não, você chegou num ponto interessante. O desenho é o primeiro passo para você fabricar alguma coisa, né? Você tem que ter um desenho, para você ter uma ideia do que você vai gerar de acordo com as normas técnicas que são envolvidas dentro do processo de fabricação. Então, dentro disso aqui, você tem uma sequência, né, em cadeia para chegar até o produto final, que seja uma mesa, uma cadeira ou até mesmo um equipamento. Então, tem que ter todo um processo encadeado, seriado, dentro de uma indústria. E que seja igual, porque a cadeira que é fabricada ela tem que sair sempre igual. Se eu fizer 100, 1000 ou uma, ela tem que ser da mesma medida e da mesma textura e com o mesmo material, tá? Então, o processo de fabricação mecânica, ela envolve uma cadeia de processos. Eu chamo de processo, mas entenda-se como processos, tá? E dentro da linha de processo de fabricação, a que eu vou pegar com vocês, né, dentro desse curso, é o processo de usinagem. Alguém já ouviu falar sobre isso? Usinagem? Por exemplo, um parafuso ele é feito com usinagem, tá? E o que significa usinagem? É um processo pelo qual você gera material de resíduo, que é o chamado cavaco. É como se fosse pegar um bloco e você começar a cortar ele, e fatiando ele, dando forma para ele. Só que essa concepção de usinagem, ela está sendo um pouco mudada agora para a questão do processo de fabricação de adição de material, que é a impressão 3D. Né? Hoje, agora, a gente já tem mais ou menos um mês que a gente adquiriu essa máquina. É uma máquina que você não mais fatia o material, porém você adiciona. Você tem um plano que você vai pingando o material sobre ele, ele vai sendo construído de forma rápida, só que até hoje não é feito em metal, é feito em polímero. Então, eu tenho Você deu o exemplo da mesa. Certo. Na mesa você não poderia fazer por usinagem. Você vai fazer por esse bloco que você está dizendo. Porque ela não é um bloco maciço que eu vou tendo que fatiá-la. Então, eu acho que a cadeira já entraria nesse segundo processo que você diz, por adição. Por adição. Então, mas o processo também de fabricação mecânica, ele acontece de forma por montagem. Você não vai fazer isso aqui totalmente inteiriço. Se você for virar essa mesa de cabeça para baixo, ela está toda parafusada, não é? Ou se não soldada. Tem algumas soldas aqui. Então, o que acontece também é que o processo dele por si só, ele não subsiste sozinho. Ele também acontece de forma combinada. Então, você vai fabricar uma peça, você pode fabricar de um tipo e depois unir todas aquelas peças de forma aparafusada, soldada, né? A tampa da madeira, quando era árvore, era usinagem? Não, aqui é uma usinagem, mas é uma usinagem de corte. De corte, você vai cortando. Inclusive, lá no nosso laboratório também temos marcenaria. A gente pega isso aqui e a gente vai cortando a madeira, que é a matéria-prima. É uma chapa de 15 centímetros, de 15 milímetros por 2 por 1. Aí você corta ela de forma como você quer. Posso fazer prateleira, esse quadro aqui a gente faz direto lá, tem uma fórmica colada, então você tem uma fórmica que cola. Então o processo de fabricação mecânica, ele envolve uma cadeia de processos que se unem para ter um objetivo final de fabricar uma mesa, uma cadeira, né, uma janela ou um equipamento, até mesmo uma impressão 3D. Tem gente que pega a impressora 3D e fabrica outra através dela. Olha que legal.
né? Ela fabrica todas as peças da própria impressora para fabricar outra. E aí é uma revolução, né? Acho que aqui no Rio de Janeiro, só onde tem uma que faça com metal é na PUC, que custa milhões. E tem pessoas que estão estudando para poder aprimorar o processo, porque é muito caro, né? Ninguém vai ter uma máquina de milhões para fabricar um material que ainda nem tem tanta resistência mecânica, que é feita tem muita porosidade, né? Então, o processo de usinagem, que é o nosso carro-chefe aqui dessa disciplina, ele acontece de forma de você cortar o material, né? Você pode fazer parafusos, você pode fazer maçanetas, estou colocando coisas que vocês veem no dia a dia, né? Você pode fazer uma carcaça de um equipamento com dobramento e corte. Então, são processos muito versáteis que no seu dia a dia você encontra, até na sua casa, né? Um processo de usinagem que todo mundo conhece, que pode ser que tenha em casa, é o processo de furação. Se você quer furar uma parede, você vai usar uma broca e aquela broca vai raspar aquela parede até chegar na profundidade que você quer. Isso também é um processo de fabricação que nós fazemos, que está dentro desse contexto da usinagem. Tá bom? Então essa foi a parte introdutória dessa matéria, que vai acontecer até o final do ano. E eu acredito que vocês vão gostar. E no final não, em paralelo com a aula teórica, vai ter aula prática com o nosso laboratório, para vocês poderem fazer todo o processo de usinagem desse primeiro período de disciplina, e assim vocês poderem ter um contato, né, com o processo em si, com todos os materiais e ferramentas. Vocês vão gostar. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, está aberto aí para poder tirá-las. Então, ok, obrigado. Foi rápido, foi improvisado, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer a impressão 3D, o meu laboratório fica aqui dentro da faculdade. Então, no problem. Vocês podem... Estamos até fabricando já a pecinha com braille, né? Para vocês. Coisa do Marcão.